Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 6º, Vida Espírita, item a ser estudado, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Nós falamos no vídeo de ontem Metades Eternas e vamos finalizar agora o item todo, ainda sobre Metades Eternas. Como eu falo todo final de item, não vamos esgotar o assunto porque eu não tenho capacidade para isso. Mas vamos finalizar as perguntas com pequenas explicações na nossa gota de Espiritismo, gota do Livro dos Espíritos, de todo dia. Nós usamos para isso o livro da editora M. Se você puder compartilhar esse vídeo, ele não tem fins lucrativos, então o único objetivo mesmo é a divulgação da doutrina espírita, e se você assim o fizer, você está ajudando a divulgar a doutrina espírita. Dar o joinha também ajuda, porque assim o YouTube e o Facebook colocam como sugestão, como recomendado. Quanto mais tiver, né, joinha, mais ele coloca como recomendado. Quanto mais comentário tiver, mais ele coloca como recomendado e pode aparecer para outras pessoas e ser útil para alguém também, tá bom? Então você está ajudando na obra da doutrina espírita se você comentar, se você der joinha, se você compartilhar, tá bom? Vamos lá. Questões a serem estudadas: 302, 303 e 303A. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similaridade de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Porque no vídeo anterior nós estávamos vendo que as uniões acontecem por simpatia e pode ser também por missão, não é? Um mais evoluído do que o outro para ajudar, etc. Ou são dois espíritos simpáticos que têm muita afinidade, que encarnam juntos para vencer as dificuldades pelas quais vão passar, né, em seus planejamentos encarnatórios. Agora a questão aqui é, Kardec quer saber mais detalhes sobre essa união. Né? A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similaridade de pensamentos, estão ali pensando basicamente em sintonia, ou na similaridade de sentimentos, têm o mesmo desejo, ou na uniformidade de conhecimentos adquiridos, ou seja, no completo, no que diz respeito à evolução. Resposta: na igualdade dos graus de elevação. Então, a identidade necessária para a simpatia perfeita, quando os dois espíritos encarnam explicitamente para evoluírem juntos, um não é missão do outro, né? O grau de elevação é que faz a diferença. Os dois têm que estar no mesmo grau de evolução. Certo? Questão 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem vir a sê-lo no futuro? Aquele que eu não suporto hoje de jeito nenhum, vou ter um grande amor por ele no futuro? Resposta: sim, todos serão. Assim, o espírito que hoje se encontra em certa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera em que o outro está. Seu reencontro acontecerá mais rapidamente se o espírito mais elevado, por suportar mal as provações a que for submetido, permanecer estacionário. 303A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de ser simpáticos um ao outro? Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. Então vamos lá. Na questão 303, os espíritos que hoje não são simpáticos podem vir a sê-lo no futuro? Isso vai acontecer. De fato, todos nós, mesmo aquela pessoa que você, eu ou qualquer um de nós odiamos com todo o coração, tomara que não tenhamos gente assim, que odiemos, mas enfim, todos aqueles espíritos que nós odiamos com todo o coração, nós vamos amá-lo. Isso é fato, isso vai acontecer. Por quê? Porque eu vou continuar evoluindo e ele vai continuar evoluindo, ou ela vai continuar evoluindo. E um dia, mais evoluídos quando estaremos, esse ódio vai ser uma coisa tão tola que a gente não vai dar nem bola para isso e vai continuar a nossa evolução e vai entender e criar, desenvolver um amor muito grande por aquela pessoa que nós odiamos hoje. Isso vai acontecer do dia para a noite? Não, mas vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer porque nós somos infinitos. Eterno só Deus, que sempre existiu e sempre vai existir. Nós tivemos um ponto de partida, nós somos criados e não temos fim, portanto somos infinitos. Tá? Então, imagina, se hoje nós já estamos bem mais evoluídos do que há 2000 anos, imagina daqui a 2000 anos como estaremos.
Então, tudo vai parecer muita tolice, o ódio que nós temos hoje por alguém. Isso tudo vai passar. E vai melhorar e vai ficar um pouco mais fácil quando eu chegar no plano espiritual e perceber que aquele mal que a pessoa me fez, que fez com que eu odiasse, aquela situação que fez com que eu odiasse a pessoa, do que ela fez para mim, na realidade, quando eu descobri que eu estava colhendo o que eu plantei, que eu fiz isso com outras pessoas, e que embora a pessoa que fez isso comigo, que eu odeio, não tivesse o direito de fazer, eu tinha autorização para passar porque tinha cometido esse equívoco, então eu vou perceber que quando ele cometeu o erro, ele estava na posição que eu estava quando cometi esse erro, e que futuramente ele vai estar na posição que eu me encontrei de colher o erro com alguém fazendo isso por ele. Então que ele vai passar por aquilo que eu passei e que eu mereci passar por aquela situação que eu passei, já muda um pouco o jeito de ver. Eu sou doutrinador desde 1999, já se vão aí mais de 22 anos. E foram muitos os espíritos obsessores que eu tive a honra e a oportunidade de ser o interlocutor, de ser o dialogador, o doutrinador. E por uma característica, cada um tem uma, né? Pelas minhas características, as reuniões que eu doutrinava eram de obsessores, via de regra, espíritos bastante endurecidos. Porque eu sempre trabalhei mais com a lógica, eu tenho uma certa facilidade para transformar pensamento em palavra. Então, assim, eu sentia as inspirações e trabalhava isso rapidamente, né? Então, funcionava, a doutrinação funcionava, e os espíritos mentores das casas onde eu trabalhava, eles achavam por bem trazer os obsessores para lá, para que eu fizesse a doutrinação. Então, a nossa reunião, aos pouquinhos, foi ficando com menos sofredores e foi ficando com mais obsessores, embora ambos sofram, mas só para a gente dar uma nomenclatura diferente. E aí, quando eu tinha a oportunidade de raciocinar junto com o espírito chamado, tido como obsessor, e eu conseguia mostrar para ele que por mais dolorido que tenha sido o episódio que o fez odiar tanto a pessoa, aquilo só aconteceu com ele porque ele fez semelhante ou pior, né, a outras pessoas, e que colheu uma parte parcelada de sua dívida quando a pessoa errou com ele. Quando eu conseguia mostrar isso para o espírito, não só falando, mas mostrando com incursões mentais, trazendo força-pensamento e matéria mental para ele de vidas anteriores, né, os mentores fazendo isso, eu só levando ele a conseguir perceber aquilo que os mentores estavam fazendo, e que ele via o fato, a realidade do que ele fez em outra encarnação, que via de regra sempre era pior ainda do que o que ele passou, né, para outros espíritos, e que ele colheu parceladamente. É como se uma dívida fosse parcelada, né, em várias vezes para a gente pagar parcelinhas menores. E ele então, quando via aquela situação, ele não perdoava a pessoa, porque não é assim, não é um passe de mágica e perdoa na hora o sujeito que fez aquilo comigo. Mas ele começa a entender que não houve injustiça. E esse é um ponto extremamente importante. Ele percebia que não era injustiça aquilo que estava acontecendo com ele. E aí o senso de justiça modificava-se imediatamente. E era esse o nosso objetivo na doutrinação. Era mostrar que não houve castigo divino, que ele não era uma vítima daquele sujeito que hoje está encarnado, que estava tudo bem, etc, etc, né? E que aquilo que ele estava sofrendo por culpa daquela pessoa, não, ele estava sofrendo porque tinha uma autorização em seu planejamento encarnatório para passar por aquilo, porque tinha um débito no passado. E que aquela pessoa que fez o que fez com ele não tinha o direito de fazê-lo, e vai colher aquilo que plantou em situação oportuna, que ele não é o ponto de justiça divina. A justiça divina é justiça divina, não é? Então, quando eu conseguia trazer esse raciocínio, primeiro porque é real, e segundo porque é lógico, para o espírito, via de regra,
ele aceitava a nossa sugestão de ficar na casa ou ser encaminhado para um ponto de resgate, para um ponto de socorro, ligado a alguma colônia espiritual, para então entender o que tinha acontecido com ele. Não significa que fora resgatado imediatamente. O que significa é que ele deu uma chance para entender aquilo que estava acontecendo e, via de regra, todos os casos? Não, via de regra, o espírito entendia e depois prosseguia na sua evolução. Basicamente era isso. Então, essa diferença, né, como a gente falava agora, essa identidade necessária de simpatia e antipatia entre as pessoas, ela vai passando, essa antipatia ela vai passando quando eu descubro o meu passado, aquilo que eu plantei e por que é que eu colhi naquela situação, e entendo que a pessoa que fez o mal para mim, seja ele qual for, ela plantou e eu colhi, quer dizer, eu estou numa situação melhor e eu prossigo e deixo que a pessoa então vá colher futuramente a seu turno dentro da sua necessidade. É assim que funciona. No caso da 303A, dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo, nós temos uma afinidade muito grande. Aí vamos encarnar, nos amamos muito, vamos encarnar separadamente. Você e eu vou para um país, você vai para o outro. Eu não evoluo, eu enfio o pé pelas mãos e fico estagnado. E você evolui. O amor que nós sentimos um pelo outro é muito grande. A gente vai continuar se amando no plano espiritual. A menos que seja autorizada uma missão de você, mais evoluído que eu, encarnar comigo para me ajudar, né, para me amparar nessa evolução. Se isso não for autorizado, você vai continuar a sua evolução e a gente vai se distanciar, embora o amor já adquirido nunca mais morra. Isso é muito bom que se fale. Nunca mais a gente perde o amor que a gente adquiriu por alguém que a gente conquistou por alguém. Nunca mais, pelo infinito. Ele só vai aumentando e sublimando, só vai aumentando e sublimando. E aqueles relacionamentos, aquelas situações, aqueles convívios que são marcados pelo interesse, seja ele de qual ordem for, desde físico, psicológico ou monetário, isso acabou o corpo físico, acabou o motivo da união, ela não existirá mais. Tem uma explicaçãozinha de Kardec. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão também utilizada na linguagem comum, vulgar, e que não deve ser levada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem, de cara metade, alma gêmea, enfim, seguramente não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada, e eles exprimem seus pensamentos por meio de termos de que se teriam servido durante a vida corporal. Portanto, é preciso rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro devam fatalmente reunir-se, um dia, na eternidade, após terem permanecido separados por um período de tempo mais longo ou menos longo. Definitivamente isso não existe, certo? É isso. Amanhã nós vamos falar de lembrança da existência corporal. Muito bacana também, eu falo, o Livro dos Espíritos só fica melhor. Eu sou Fábio Pereira, beijo pra você que fica, até amanhã, tchau.